Olá! Se você já teve a oportunidade de ler algum artigo em espanhol ou está aprendendo português, certamente observou que existem muitas coisas em comum entre os dois idiomas. Nesse vídeo, vamos falar sobre algumas semelhanças e diferenças básicas entre o espanhol e o português. Algumas palavras, regras de gramática, que o idioma transmite são algumas das similaridades entre o espanhol e o português. Algumas palavras são exatamente iguais no sentido e na maneira de escrever, como por exemplo a palavra amor, assim como as palavras primavera, comer, beber e dormir. E claro, os melhores dias da semana, sábado e domingo. Outra semelhança entre os dois idiomas é o início de algumas palavras. É fácil reconhecer o significado de algumas delas quando ouvimos alguém falar sobre elas. Em português, normalmente falamos que vamos fazer algo. Já em espanhol, vamos hacer algo. Outros exemplos são as palavras ferido e herido, fada e hada, formiga e hormiga. Você vê que o F é substituído pelo H em espanhol. Fácil, não é? O que está fazendo? Que estás haciendo em espanhol? Nada. Essa é a resposta que serve para os dois idiomas. Mas a escrita de algumas palavras às vezes pode confundir a mente das pessoas que estão aprendendo. Um bom exemplo é a palavra produto. O som dos dois idiomas é muito similar, mas quando escrevemos há uma pequena diferença entre produto em português e producto em espanhol, que é com o producto, que tem um C, em espanhol. Isso também vale para arquivo em português e artivo em espanhol. Tenda em português e tienda em espanhol. E você consegue pensar em algum outro exemplo? Se você sabe algum outro exemplo, comenta aí nos comentários para a gente ir conversando sobre isso, que eu adoro saber essas coisas, porque como eu tô aqui, às vezes eu não me dou conta, né, dessas palavras que são tão parecidas, né, no meu dia a dia eu falo tanto, mas eu gosto muito de conversar sobre isso. Mas nada mais assustador para quem está aprendendo um novo idioma do que palavras que são escritas de uma maneira e ao lermos elas têm um significado totalmente diferente. Em português, chamamos de falsos cognatos e em espanhol de falsos amigos. Cuidado com eles. Um bom exemplo é a palavra salsa, que no português se chama molho. Se um espanhol pedir um prato de comida no Brasil acompanhado de um pouco de salsa, certamente o seu pedido virá acompanhado dessa plantinha que a gente tanto gosta, que dá sabor nas comidas, né? E que é comestível, que é a salsinha. E em espanhol, essa salsinha nós chamamos de perejil. O outro exemplo muito curioso é a palavra pastel. Se um espanhol está no Brasil e quer comer pastel, o que será servido para ele é o que nós conhecemos como nosso pastel recheado com carne, com queijo, né? Com tantos sabores deliciosos, mas que em nada se parece com o que em espanhol se entende como pastel. Para um espanhol, pastel é uma torta. E nem chega a ser um bolo, é torta, não é bolo, porque bolo é bizcocho, que também é uma palavra super parecida com biscoito, que muitas vezes essa brincadeira que a gente tem no Brasil é biscoito ou bolacha, né? E o biscoito é a bolacha, que em espanhol é galleta. E por fim, imagina que um espanhol está jantando em um restaurante famoso no Brasil e a garçonete pergunta se ele já escolheu o seu pedido e ele responde: um rato, por favor. Certamente as pessoas que estão perto vão sair gritando e imaginando que tem um animal no local. Ou a garçonete poderá olhar para ele de maneira um pouco assustada, né? Assim como um rato, né? Então, se ele quiser pedir mais alguns minutos para se decidir em português, é possível falar um momento, por favor. Em espanhol se diz um rato, por favor, um rato, por favor, que é a tradução, né? Um momento, por favor, é a tradução de um rato, por favor. Por fim, é normal algumas palavras que podem causar alguma confusão. Mas saiba que se você souber ou estiver estudando espanhol, a comunicação não é nada difícil. Se você está aprendendo espanhol e quer começar a aprender português ou vice-versa, você já constatou que são duas línguas com muitas semelhanças, o que tornará o aprendizado mais fácil e rápido. No começo parece ser difícil, mas não é. Eu sou a prova disso, a prova viva disso, né?
Faz 18 anos que eu estou aqui na Espanha, falo espanhol razoavelmente bem. As pessoas às vezes notam que eu sou de outro país, mas não identificam de onde e por quê. O conselho que eu te dou e dou a todas as pessoas sempre é: se você vai embora, vai morar em outro país, tente falar bem o idioma local, mas com os sotaques. Né? Não é só você saber falar as palavras, e sim os sotaques de cada região. Aqui na Espanha também temos muitos sotaques em várias regiões. Em espanhol é importante você saber o Z, que são las zetas. Se usa muito essa linguinha presa. O C, que é muito parecido ao som da zeta, o C, que é o C, e o R bem carregado, R. Por exemplo, churrasco, que é o nosso churrasco do Brasil, com uma pequena diferença. Quando você chega aqui e você vai pedir churrasco, o que normalmente eles vão servir é a costelinha de porco assada na brasa. Não pense que é o nosso churrasco do Brasil. É a costelinha de porco assada. Outra palavra super parecida, cerveza, que é cerveja. Com essas duas palavras nós já não vamos passar fome nem sede. Eu ensinei isso a um amigo brasileiro outro dia, que ia de Portugal fazer um tour na Espanha, e ele me contou depois na volta que deu super certo aprender a falar churrasco e cerveza. Vê? Cerveza. Sempre o C e o Z com a língua entre os dentes. E uma coisa importante é que quando você ouvir em algum lugar a palavra vale, né, que o V tem som de B aqui, o significado é ok. Está bem. Normalmente, quando você vai pedir uma bebida ou uma comida num restaurante, o atendente, ao terminar de anotar, ele fala assim, vale. E que somente tem esse significado. Ok, perfeito, está bem, vou fazer o pedido. É mais ou menos isso. Gostou dessas curiosidades? Se você quer dividir comigo alguma palavra ou anedota de algo que aconteceu quando você esteve em algum país de fala hispana, me conta aqui nos comentários, ou alguém que você conhece que foi e tem alguma história, passa para ele esse vídeo para ele me contar, me indica para as pessoas que eu adoro contar as minhas anedotas pelo mundo, né? E eu adoro rir junto contigo de todas essas histórias, né? Que você também passa, somos humanos e acabamos fazendo esse tipo de coisa. Eu tenho, até ontem saiu um vídeo sobre Dubai. Ontem, né, que hoje eu tô gravando esse vídeo, saiu um vídeo sobre Dubai e eu tenho umas histórias de Dubai para contar no hotel. Olha, incrível. Em qualquer outro momento eu vou contar essa história do inglês, né? Que a tela azul sempre entra, como eu sempre falo. Você vai rir muito. Então, terminamos por aqui. Até o próximo vídeo. Dá curtir e lembra de me indicar para os seus amigos viajantes.